Boa noite, meu nome é Liago Monteiro Silva, eu estudo Bacharelado em Ciência da Computação no Cefet-RJ. Esse é um trabalho sendo realizado como parte do meu trabalho de conclusão de curso. O tema é padrões frequentes de algoritmos de busca em jogos estocásticos. Bem, esse trabalho está sendo feito na disciplina de concepção e elaboração de projeto final. O objetivo dele nesse momento é apresentar o tema principal do trabalho, o que está sendo feito e principalmente dar uma visão geral sobre a fundamentação teórica do trabalho. Aqui tem um sumário rápido, tem a introdução, explicando um pouquinho sobre qual é o conceito principal do trabalho. Logo depois a gente fala um pouco sobre jogos em geral, que é bem importante para o contexto do trabalho. Hanafuda e o Ame, que são o jogo e a ferramenta utilizada aqui no trabalho. A gente vai falar sobre os algoritmos de busca, que fazem parte do escopo principal do trabalho. Depois de padrões frequentes, que assim como o algoritmo de busca é muito importante. Depois a gente falar um pouquinho sobre trabalhos relacionados e, por fim, os objetivos que serão perseguidos no resto do trabalho. Bem, introdução. Como diz o título, meu trabalho envolve jogos estocásticos. Jogos estocásticos, em geral, são interessantes de se estudar porque eles despertam interesse, em geral, em alunos de ciência da computação, já que é um ambiente um pouco mais cativante, um pouco mais dinâmico de se aprender. A expressão principal desse trabalho foi um trabalho publicado por alunos do Cefet, por professores do Cefet, que criou esse ambiente, que é o AME, que usa um jogo de cartas estocásticos como um catalisador aí para criar um ambiente de aprendizado de algoritmos de busca. Ele é baseado num jogo que a gente vai ver mais pra frente. Esse mesmo ambiente consegue pegar dados sobre as partidas que foram jogadas entre os jogadores e os adversários artificiais que são implementados usando técnicas de busca competitiva. Então a gente vai ver mais pra frente que com esses dados o AME oferece uma oportunidade muito boa aí de análise de padrões para principalmente identificar quais são as jogadas, quais são as escolhas, quais são as decisões que mais levam a uma vitória, um contexto de vitória para esses algoritmos. Bem, jogos. O jogo ele é interessante porque ele sempre está modelando um problema e normalmente envolvendo a decisão de um ou mais agentes, ou seja, isso é interessante tanto no estudo de inteligência artificial e ele também é interessante no estudo de ciência de dados geral, mineração de dados, porque é relativamente fácil você gerar várias partidas e obter uma quantidade bem grande de dados onde você pode extrair informação dessa base. Ou seja, o jogo ele consegue modelar um determinado problema e também gerar uma base com relativa facilidade. Ou seja, por isso é muito interessante a gente usar jogos para esses assuntos. Bem, os jogos de competição são classificados a partir de algumas características e são elas aqui, são listadas. Se possui informação completa ou incompleta, ou seja, jogos de informação completa seria aquele jogo onde todas as jogadas possíveis são conhecidas pelo agente a fazê-las. Ou seja, normalmente jogos de informação completa envolvem xadrez, dama. São jogos onde, desde o início do jogo, sabe-se todas as jogadas possíveis, mesmo que seja um número absurdamente alto. Já os de informação incompleta, quando o jogo inicia, você não sabe quais são todas as jogadas possíveis. São jogos esses, como normalmente muitos jogos de baralho têm essa característica porque existe a mão do oponente. E a mão do oponente você não sabe o que tem nela. E também o baralho, você não sabe o que pode vir no baralho. Então, existe um número de jogadas possíveis, um subconjunto possível naquela partida. Então, e não tem como você saber exatamente qual subconjunto será. Se possui ou não soma zero, é uma outra característica aí. E soma zero quer dizer basicamente, em palavras diretas, que se eu tenho dois jogadores jogando, quando um ganha, o outro necessariamente vai perder. Ou seja, quando eu faço uma jogada que me beneficia, eu estou automaticamente prejudicando o meu oponente, o meu adversário, no caso.
uma característica bem importante para jogos de competição. Se possui cooperação ou não, isso normalmente pode ocorrer em jogos que acontecem em pares, ou seja, jogos que possuem algum nível de cooperação. Um dos mais famosos aqui no Brasil, pelo menos, é a sueca. Se possui 2 ou mais jogadores, é bem importante essa característica, porque quanto mais jogadores envolvidos, normalmente mais complexo vai ser o jogo, mais complexo vai ser de modelar uma estrutura de dados que represente esse jogo. A gente vai ver isso mais pra frente. E se possui alternância de turnos, ou se é simultâneo, ou seja, se é em tempo real ou se cada jogador faz essa jogada num turno especificado. A gente vai falar um pouco agora sobre o jogo utilizado nesse trabalho, que é o Hanafuda, e a ferramenta utilizada no trabalho, que é o Ame. O Hanafuda ele é um jogo é um baralho japonês que é usado em muitos jogos. Várias variações de múltiplos jogos usando o Hanafuda existem. Mas no geral ele é um jogo de baralho de formação incompleta, de soma zero, sem cooperação e normalmente entre 2 jogadores, com alternância de turnos. E o Ame, por outro lado, é um ambiente que foi criado num trabalho anterior para auxiliar o processo de aprendizado e também na análise de algoritmos de busca competitiva, usando um jogo de cartas estocástico que é o Hanafuda. Falando um pouquinho mais sobre o Hanafuda, ele basicamente é um baralho composto de 48 cartas, dividido em 12 famílias com 4 cartas. As 12 famílias são os naipes, né, que nós usamos no baralho tradicional aqui. E cada naipe teria 4 cartas, como mostrado na tabela aqui. É importante destacar, entre essas cartas aí, tem a carta Me, que é da família Yanagi, ou Salgueiro, que ela funciona como uma espécie de coringa. Quando você tem ela na mão, você consegue combinar com qualquer outra carta do jogo. Bem, tendo isso em mente, o jogo nessa variação são 2 jogadores, um contra o outro, cada um com 8 cartas na mão e 8 cartas dispostas na mesa. E o objetivo deles é basicamente usar as cartas que tem na mão para combinar com as cartas que tem na mesa e coletar essas cartas. Você vai fazendo duplas e vai coletando as cartas. Conforme você vai coletando essas cartas, você vai criando combos. Aqui do lado a gente tem uma tabela mostrando esses combos. Muito bem, são justamente esses combos aqui que podem mostrar pra gente certos padrões. Alguns combos que são mais frequentes que outros em casos de vitórias. Ou seja, combos que são melhores de você buscar caso você busque uma vitória. Por exemplo, dois desses combos, 2 desses Yakus, eles se destacam porque eles garantem uma vitória incondicional no jogo, que é o Shiko e o Nanatan. Aqui tem uma demonstração deles aqui. O Nanatan são quando você junta 7 cartas dessas das fitas, e o Shiko é quando você junta essas 4 cartas específicas que são as cartas brilhantes, excluindo o Ame. E o Ame, que é esse framework que implementa o jogo em si. Aqui do lado a gente tem um print screen dele aí na aplicação dele no jogo. Foi com essa aplicação que foi gerada essa base de dados aí de mais de 3.699 partidas entre usuários da aplicação do jogo e oponentes artificiais com múltiplos algoritmos implementados, que a gente vai ver mais pra frente. Aqui a gente tem uma tabela mostrando um pouco de um subset que pode ser tirado dos dados do Ame, e ele basicamente mostra pra gente quais combos foram feitos por quem. Onde tem P, cada coluna aqui é um combo, e onde tem P foi o jogador, o player que fez, e onde tem C foi o computador que fez. NA quer dizer que o combo não foi feito nessa partida. Cada tupla aí seria uma partida completa. Bem, algoritmos de busca. Algoritmos de busca são algoritmos que dentro de um espaço de busca procuram a melhor solução para um problema. No caso de jogos, a gente fala muito de uma estrutura chamada de árvore de jogo, que está representada aqui no lado. Uma árvore de jogo, ela basicamente representa lá na raiz o estado inicial do jogo,
e cada um dos nós que ela vai se ramificando representa um possível estado do jogo. Ou seja, você vai conseguindo representar todos os estados possíveis do jogo a partir dessa árvore. E o benefício disso é que você pode se aproveitar de várias e várias técnicas que existem para percorrer árvores e achar qual o melhor caminho, dependendo das jogadas executadas por cada um dos jogadores. Nesse caso aqui é uma árvore do jogo da velha. É um jogo bem simples, então é mais fácil você visualizar como que funciona uma árvore de jogo. Para cada nó aqui você vai tendo um input de um jogador diferente. E conforme esses inputs vão sendo executados, o algoritmo consegue saber qual vai ser o melhor caminho a ser tomado. No entanto, quando você tem jogos mais complexos, eles vão precisar de estruturas adicionais ali para modelar melhor esse problema. A gente já tem uma árvore Spect Minimax que ela adiciona no modelo a incerteza, ela adiciona probabilidade. Ou seja, entre cada jogada ali, ela tem um nó que leva um peso de probabilidade. No caso aqui, tem um peso de 50% para cada uma das decisões. Ou seja, não mais a árvore agora consegue representar apenas um jogo determinístico, como o jogo da velha, agora também ela é capaz de representar jogos estocásticos, jogos que levam algum tipo de incerteza ou probabilidade. Bem, aqui a gente tem os 6 algoritmos implementados no AME, cada um deles usando uma heurística diferente, uma técnica, estratégia diferente. E o primeiro deles é o Random Player, que, como o nome diz, ele toma jogadas aleatórias baseadas com as cartas que ele tem na mão e as cartas que estão na mesa. O segundo deles é o Grid. O Grid ele sempre tenta fazer jogada de maior pontuação no início dele. Isso pode ser uma jogada válida, mas pode gerar alguns problemas de máximo local. Se você sempre se foca só na recompensa imediata, você pode deixar passar oportunidades de fazer uma estratégia a maior longo prazo, que seria mais benéfica ainda do que se você ficar só buscando imediatamente a melhor pontuação numa jogada. O Nanatan Grid, que é uma variação do Grid, que ele não só busca a pontuação de maior jogada, mas ele dá preferência às jogadas que vão atrás do combo Nanatan, já que esse combo ele garante uma vitória incondicional, caso seja feito. O Chico, que é também uma variação do Grid, só que em vez de ir atrás da Nanatan, vai atrás do Chico, que é o outro combo que garante a vitória incondicional. O Nanatan Chico, que é uma fusão do Nanatan Grid e do Chico Grid, que busca os dois ao mesmo tempo. Esses três, a gente pode falar deles juntos. Qual pode ser o problema deles? É que o Nanatan e o Chico, eles talvez não sejam o melhor combo. Apesar de eles serem como com a maior recompensa, eles são difíceis de se fazer, eles podem ser relativamente raros de acontecer. E por último você tem o Expect Minimax, que é um algoritmo amplamente utilizado nesse tipo de problema, em que ele basicamente vai fazer aquela árvore, vai construir aquela árvore apresentada anteriormente com o Minimax e a estrutura representando a probabilidade ali. E com isso ele consegue modelar bem um cenário aí do Hanafuda e buscar a solução ótima entre as jogadas. Normalmente o Expect Minimax ele tende a um máximo global, não só um local que nem o Grid, por isso ele pode ser mais interessante. Bem, padrões frequentes. O trabalho busca os padrões frequentes que levam ao caso de vitória. E o que são exatamente esses padrões frequentes? Eles são padrões que surgem de grandes conjuntos de dados. É importante frisar que os padrões frequentes eles estão sempre relacionados a uma heurística, a um valor previamente estipulado, que é no caso o suporte ou o lift. Qual é a vantagem dos padrões frequentes? Por que eles são tão interessantes? É porque quando você analisa um conjunto e retira esses padrões frequentes,
você consegue inferir, você consegue ter um suporte para fazer a sua tomada de decisão, para decidir qual a melhor abordagem para o problema ou o tratamento. Bem, eu apresentei padrões frequentes diretamente aqui porque eles são a parte mais importante aqui do trabalho, mas existe toda uma... ele, na verdade, é parte de um processo de descoberta de informação em conjuntos de dados, que seria... ele faz parte da mineração de dados, é uma técnica de mineração de dados, mas esse processo de descoberta de informação, do qual ele faz parte, é um pouco maior que isso. Ele pode ser dividido nas seguintes fases. Na fase de seleção, onde você seleciona, determina quais os dados você vai precisar para o seu estudo, para a sua análise de problema ali. Nesse caso aqui, a seleção são as partidas do Hanafuda. E logo em seguida vem a fase de pré-processamento. Normalmente, quando você faz a seleção e a coleta dos dados em geral, eles não vão estar perfeitamente adequados para você tratar deles. Existe algum tipo de... Você vai ter que, talvez, dividir algumas colunas, vai ter que limpar o dado, esse tipo de coisa, tirando campos vazios, esse tipo de coisa. Na transformação você tem uma outra etapa de preparação dos dados, onde você prepara o dado para de fato ser utilizado para a técnica de mineração que você está almejando, que você está buscando. Normalmente envolve normalização, smoothing, esse tipo de técnicas que ajudam o dado a se conformar na sua técnica de mineração ali. E finalmente na mineração em si de dados, que envolve uma série de técnicas que podem ser utilizadas para extrair de fato ali a informação do dado que foi preparado nesses passos anteriores. Dentro dessas técnicas de mineração utilizadas está a análise de padrões frequentes, que é utilizado nesse trabalho. E por fim, você tem, depois de extraída a informação, você tem a interpretação e avaliação daquela informação extraída para fazer inferência e dar suporte aí no processo de decisão ali do seu problema. Existem alguns trabalhos relacionados que têm alguns pontos bem parecidos com o trabalho sendo feito aqui. Mas o primeiro que eu cito é o AME, que foi o trabalho de inspiração para esse, que apresenta o AME como uma ferramenta para aprendizado aí em busca adversarial em jogos estocásticos. Ele apresenta bem a ferramenta e dá uma boa noção de como ela funciona e por que ela é útil para esse tipo de estudo. O de baixo, ele faz uma análise de dados vindos de um jogo. Não é um jogo estocástico, é xadrez, mas ele é um trabalho bem preocupado em extrair informações do jogo que possam ser úteis para jogadores ou para se entender melhor o problema. Ele faz uma técnica de machine learning para fazer essa extração e identificar quais as jogadas devem ser estudadas, por exemplo, para um jogador de xadrez. É interessante, ele ainda tem uma certa semelhança com a proposta aqui desse trabalho. O de baixo, eu selecionei ele porque ele é interessante porque ele também faz um trabalho de análise de padrões em um jogo, só que é um jogo bem mais complexo, que é um jogo eletrônico, um videogame, um MOBA. Ele também é interessante porque ele traz um pouco de perspectiva sobre como a análise de padrões frequentes pode ser interessante para mercados emergentes aí, como é o mercado de jogos eletrônicos e de esportes eletrônicos, que está bem na moda agora. No geral, o meu trabalho em si, ele é algo bem não explorado. É difícil achar especificamente trabalhos que já tenham usado análise de padrões frequentes em jogos estocásticos ainda. A maioria deles geralmente é feito foi feito há bastante tempo já, mas foi feito em jogos tipo xadrez, dama, Go,
São jogos determinísticos, mas com uma árvore gigantesca de jogadas possíveis. Essa diferença que tem dos demais é um pouco difícil achar trabalhos que tenham estudado, se aventurado por essa área. Os próximos passos seriam adaptar o AME para simular partidas entre os algoritmos disponíveis. E aí, nesse caso, gerar uma nova base de dados ali, onde podemos analisar melhor quais padrões vão surgir dela. E também buscar novas opções para melhorar a coleta de dados entre jogadores humanos e máquinas. Quando eu trabalhei com esse tema anteriormente, a base coletada pelo aplicativo tinha um problema de alguns algoritmos serem mais escolhidos para serem jogados do que outros. Talvez aí possa ser uma boa ideia botar uma seleção aleatória do algoritmo para o jogador, ou incentivar ele a jogar com múltiplos algoritmos diferentes. Fica aí com os próximos objetivos esses três passos aí. E é basicamente isso. O trabalho está com essa fomentação aí bem definida já dos próximos passos, do que deverá ser feito e da onde ele se sustenta. Os artigos citados estão aqui no final. Muito obrigado por assistirem, uma boa noite e até a próxima apresentação.